Boa noite. Esse é o terceiro vídeo que eu falo de personagens políticos da direita brasileira. E nesse eu vou falar de um intelectual que eu gosto bastante, que é o professor Gilberto Freire. Ele é um sociólogo brasileiro, autor de clássicos como Sobrados e Mucambos e Casagrande e a Senzala. Ele, tanto nessas obras quanto em outras, ele faz uma análise bastante minuciosa sobre a formação do povo brasileiro. E a grande novidade no pensamento do Gilberto Freire está justamente na forma como ele relaciona a participação de cada uma das etnias que compõem o povo brasileiro, a etnia europeia, a etnia negra e a etnia ameríndia, na formação do povo brasileiro. Ele reconhece que o Brasil não é um país branco, o Brasil não é uma continuidade da Europa, não é um país europeu. Aqui o sistema europeu ele se dissolve, ele se dilui, se abrindo, sendo receptivo a influências negras e indígenas. Graças a isso foi possível a colonização brasileira. Portugal não teria conseguido construir uma civilização dos trópicos, uma nova civilização que não é a civilização europeia, não é o Ocidente, uma coisa nova e completamente adaptada ao clima, ao solo, à vegetação, a essa realidade tropical que é o Brasil, se não tivesse aberto todo aquele sistema social, econômico e político a uma nova realidade de clima, uma nova realidade de solo, uma nova realidade geográfica, que é o Brasil, que é extremamente desafiadora. A gente pegar o território brasileiro, a Europa inteira cabe aqui dentro. A gente está falando de um país com floresta densa, a gente está falando de um país com caatinga, um país com seca, um país com enchente, um país com clima tropical, quente, tórrido. É um clima bastante desafiador para um europeu que está acostumado com um clima temperado, muito mais equilibrado, está acostumado com uma mata muito mais, digamos, doméstica. Se pegar com quantidade de diversidade de espécies que você tem na Europa, de animais, de plantas, não chega nem a um milésimo do que você vê numa mata fechada, numa mata atlântica, uma coisa maravilhosa, uma Amazônia, essa coisa colossal que é o Brasil, de rios caudalosos e violentos, que é tão própria nossa. E nessa realidade portuguesa ele teve que se virar, ele teve que se adaptar. E para se adaptar ele teve que receber influências indígenas, influências negras, e a mistura, a mestiçagem dessas influências construiu o povo brasileiro. O Gilberto Freire é muito injustiçado, porque boa parte da academia brasileira acredita que no conceito de democracia racial seria a ideia de que não existiria racismo no Brasil. O Gilberto Freire ele não nega com todas as letras que haveria racismo no Brasil. Não é isso. Ele coloca os termos talvez de forma até um pouco mais leve do que a realidade, mas ainda assim ele coloca em termos que tornam a análise mais complexa. A forma que se deu a inter-relação das raças no Brasil, raça é um termo equivocado, das etnias, não se deu só na base do antagonismo do conflito. Houve também e existe uma tendência contemporizadora, uma tendência conciliadora entre as etnias que compõem o Brasil. E que está em paralelo, que anda em paralelo com uma tendência também antagônica, racista, de dominação, de imposição de subordinação do negro ao branco, do pobre ao rico, da mulher ao homem, enfim, próprio do sistema patriarcal brasileiro. Ele reconhece que existem essas duas tendências e que elas se misturam e se conflitam, e que nesse processo bastante complexo se forma a identidade brasileira. Então, Gilberto Freire ele foi da União Democrática Nacional, que era partido de direita, no pós-Vargas, no pós-45. Ele chegou a participar de um comitê do governo, no governo do Médici. Então ele apoiou a ditadura militar brasileira, o que faz ele ser bastante mal visto em muitos meios. Ele é um conservador, sem dúvida.
E ele tem uma diferença muito grande do que hoje a gente chama de conservador, porque ele defende um Brasil autêntico, real, com base naquilo que ele estudou, naquilo que ele analisou no Brasil, né? Ele acredita nessa civilização mestiça, nessa civilização dos trópicos que é o Brasil. Diferente desse modelo branco, europeu, católico, carola, que a gente vê nos dias de hoje ser defendido nas redes sociais. Né? Que não existe, é um modelo idealizado, que não traz com a realidade, diferente daquele desenho do Brasil da Casa Grande da Senzala, daquele Brasil de Sobrados e Mucambos. Por isso eu considero, para quem busca ter uma visão mais adequada de Brasil e busca entender o que são as nossas tradições, o que é o nosso povo, o que nós somos, a leitura e a compreensão do pensamento do Gilberto Freire.